Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que, olha, tá na boca do povo: inteligência artificial. Mas com uma perspectiva diferente, uma que talvez a gente não pare para pensar muito: a perspectiva da fé. Como é que a gente lida com essa tecnologia toda de um jeito sábio, com um propósito? Sabe qual é a primeira pergunta que quase todo mundo faz? É essa aqui. É aquela coisa bem prática, né? Beleza, até onde eu posso ir com isso? Quais são os limites para usar essas ferramentas que são, vamos combinar, incríveis, seja no trabalho, nos estudos ou na vida? Só que aí a coisa muda de figura. A análise fica de verdade profunda quando a gente vira a pergunta do avesso, porque a questão mais importante não é sobre a ferramenta em si, mas sobre quem está usando. O foco sai do o que eu posso fazer com a IA e vai direto para o que a IA está fazendo comigo. E, gente, essa virada de chave é tudo. Beleza, então vamos mergulhar nisso. O primeiro princípio que vai nos guiar aqui é entender o que é liberdade de verdade. E olha, não é sobre ter uma carta branca para fazer o que der na telha, não. É muito mais sobre ter responsabilidade e agir com uma intenção clara. E a base para toda essa nossa conversa está aqui, ó, nesse versículo do apóstolo Paulo. É daqui que a gente tira um filtro genial, na verdade, para guiar nossas escolhas. É essa estrutura que a gente vai usar para pensar sobre o uso da IA. Agora, presta atenção no que é genial aqui nessa distinção que Paulo faz. Uma coisa é algo ser lícito, ou seja, permitido, que você pode fazer. Outra coisa, totalmente diferente, é ser conveniente, que nesse contexto significa algo que é bom, que faz bem, que constrói por dentro, que edifica espiritualmente. Então, a partir desse versículo, a gente tira dois testes bem práticos que dá para aplicar direto no nosso uso de IA. Primeiro, isso que eu estou fazendo com a tecnologia me edifica, me torna uma pessoa melhor? E segundo, que talvez seja o ponto mais crítico, eu estou sendo dominado por ela? Então, o ponto central é esse, sabe? Liberdade de verdade não é não ter limite nenhum. É exercer o domínio próprio. É conseguir escolher o que fazer pensando num propósito e não simplesmente porque, eu posso fazer. E essa ideia aqui resume perfeitamente o primeiro princípio. A maior liberdade que existe é aquela que não precisa de muletas, de ferramentas externas para se guiar, mas que se apoia na direção que vem de dentro, na comunhão. Bora para o nosso segundo ponto, agora a gente vai olhar para a natureza da tecnologia em si. E ela funciona quase como um espelho, sabia? Ela acaba refletindo aquilo que já está guardado no coração de quem está usando. A ideia começa bem simples. A tecnologia, por si só, não tem moral. Um algoritmo não é bom nem mal. É só uma ferramenta. Mas, e esse mais é gigante, o coração de quem usa a ferramenta, esse não é neutro, de jeito nenhum. A intenção, a motivação, o estado do espírito de quem está operando a máquina, é isso que dá a direção, o tom da coisa toda. A história da Torre de Babel é uma analogia, assim, perfeita para isso. O problema ali não era a tecnologia em si, não era construir um prédio super alto. O problema era a motivação por trás. Vamos fazer um nome para nós mesmos, alcançar o céu pelo nosso próprio esforço, sem depender de Deus. Era tudo sobre a glória própria. Percebe? A responsabilidade sai da ferramenta e cai toda no colo do usuário. A mesmíssima tecnologia pode ser usada para criar coisas que abençoam, que ajudam, ou para inflar o ego, para promover orgulho. O que decide para que lado a balança pende? O coração. Isso tudo nos leva direto para o nosso terceiro princípio, que funciona como um tipo de termômetro espiritual. O jeito que a gente interage com a tecnologia acaba revelando muito sobre nossa autodisciplina e sobre onde está a nossa real dependência. Essa aqui é uma pergunta que vale a pena cada um se fazer. A gente usa as ferramentas para cumprir um propósito claro ou a gente é usado por elas para tapar algum buraco, para preencher um vazio, sei lá, de tédio, de insegurança ou até de preguiça? Olha só esse exemplo prático, que é muito real. Um líder de ministério, ele começou usando o IA só como um apoio para organizar umas ideias para a pregação. Beleza. Daí a pouco ele já estava usando os textos gerados pela IA como a fonte principal das ideias. E no final, ele se deu conta de que tinha parado de orar, de buscar inspiração. Ele simplesmente pedia para o sistema. A mudança foi sutil, foi aos pouquinhos, mas o resultado foi devastador. E aqui está o pulo do gato. O problema não foi a ferramenta. A IA não foi a vilã da história. O problema foi a decisão, mesmo que inconsciente, de terceirizar uma tarefa que era espiritual, a busca por inspiração, por direção divina.
A ferramenta passou do limite no momento em que ela substituiu a comunhão. Essa frase aqui é forte, né? E ela define essa fronteira de um jeito muito claro. Na hora que qualquer ferramenta, qualquer hábito, qualquer coisa começa a ocupar o lugar da nossa conexão com Deus, isso é um baita sinal de alerta. É o sinal de que o domínio foi perdido e a escravidão começou. Certo, então como é que a gente amarra tudo isso? Vamos tentar desenhar aqui um retrato do usuário sábio, daquela pessoa que consegue navegar por toda essa tecnologia com discernimento e principalmente com liberdade. Então, o que a gente leva disso tudo? Fica bem claro que a sabedoria no uso da tecnologia se resume a 3 ideias principais. Primeiro, liberdade de verdade não é poder fazer tudo, mas escolher o que faz bem, o que edifica. Segundo, lembrar sempre que o coração de quem usa, e não a ferramenta, é que vai dizer se o resultado vai ser bênção ou ruína. E por fim, o grande objetivo, ter domínio, usar as ferramentas, mas nunca deixar que elas nos usem. E para a gente fechar, fica essa reflexão final que é bem provocadora. A tecnologia não muda quem a gente é. Ela funciona mais como uma lente de aumento, sabe? Ela só amplifica o que já está ali dentro. Ela expõe o nosso coração. E o que nos mantém livres é o domínio próprio, que é fruto do Espírito. É isso que garante que a gente possa usar essas ferramentas superpoderosas sem virar escravos delas. No fim das contas, a questão nunca foi sobre a IA, sempre foi sobre nós.